A origem do papel. A palavra papel vem do latim papyrus, fazendo referência a uma planta que cresce nas margens do rio Nilo, no Egito, da qual se extraía fibras para a fabricação de cordas, barcos e folhas para escrita. Depois vieram os pergaminhos feitos de couro curtido de bovinos, bem mais resistentes. Finalmente, o papel seria inventado na China, 105 anos depois de Cristo, por Tsai Lun. Essa tecnologia ficou monopolizada pela China por 500 anos. O papel e método de fabricação deste material foram primeiramente introduzidos no Vietnã e Coreia, depois da Coreia para o Japão. Os países árabes aprenderam com a China a produzir papel em meados do século VIII, e dali a técnica expandiu para a Europa e o resto do mundo, 10 séculos mais tarde. No Brasil, a primeira fábrica de papel foi inaugurada entre 1809 e 1810. Você sabia que para produzir 1 tonelada de papel são necessárias em média 24 árvores? Fabricação de papéis. Os papéis são fabricados com a polpa de fibras vegetais, procedentes de várias espécies como o eucalipto e o algodão, dentre outros. Os mais comuns são feitos de fibra de madeira, enquanto os mais nobres são produzidos por fibra de algodão ou linho. A madeira é transformada em pasta de celulose por meio de processo mecânico ou químico, sendo este último de melhor qualidade, também chamado de celulose alfa. Para transformá-la em papel, essa pasta é misturada à água, formando uma mistura líquida e homogênea. Para passar do estado de pasta, formando a folha de papel, a maior parte da água é retirada através da aplicação de muitos tipos de rolos de pressão e inicia-se a formação da folha ainda úmida. O processo de secagem da folha se dá a quente ou ao ar livre, como ocorre com papéis artísticos. Os papéis são fabricados basicamente com polpas de fibra e água. Características visíveis do papel. Gramatura. A gramatura do papel é o peso em gramas medido por metro quadrado de uma folha de papel. Por isso, sempre especifica-se grama por metro quadrado. A gramatura é a especificação mais importante do papel, já que este é comumente comercializado com base no peso, o que influencia fortemente nos custos. Por isso, sempre que se analisa o preço do papel, principalmente quando se compra com outro, deve-se levar em consideração as diferenças de gramaturas de um papel para outro. Espessura. A espessura é a distância medida entre uma face e outra de uma folha de papel. Cada tipo de papel, segundo sua composição fibrosa, conteúdo de cargas, tratamentos mecânicos aplicados, assume uma espessura específica. Vale lembrar que dos papéis que apresentam a mesma gramatura, pode ter espessuras diferentes. Assim como a gramatura, a espessura é um fator de grande influência na maioria das propriedades dos papéis. Brancura é o grau de refletância à luz, em comparação com o óxido de magnésio, pigmento que lhe atribui 100% de reflexão do papel. A brancura é um dos atributos mais solicitados nos papéis para impressão, escrita e técnica de aquarela. Para impressão, a brancura realça as cores devido à luminosidade do fundo. A brancura do papel pode ser natural, ou seja, mantendo-se a cor natural das fibras, ou através de alvejantes ópticos, que se dá por um processo de depuração com componentes químicos, que faz com que o papel torne-se fluorescente quando expostos à luz ultravioleta. No caso de obras de arte, pintura ou desenho, o papel não deve possuir nenhum tipo de alvejante óptico, pois, se a obra for exposta em um ambiente com luz ultravioleta, o fundo da obra refletirá, alterando as características do trabalho. Opacidade.
Opacidade é o contrário de translucidez, e em termos práticos pode-se definir como a capacidade de uma folha de papel para inibir a observação de caracteres de outra folha. Entre muitos usos, o papel pode ser um excelente suporte para pintura e desenhos, por consequência, que oferece um alto grau de opacidade. Coloração é a cor do papel. O papel pode ser pintado na superfície ou colorido na massa. Papéis pintados na superfície são produzidos brancos e, depois de prontos, recebem uma camada de tinta. Estes papéis perdem a cor com maior facilidade, possuem falhas na coloração e apresentam miolos brancos ao cortá-los ou rasgá-los. Papéis coloridos na massa são papéis que recebem pigmentos durante as misturas de todos os componentes químicos com a água e as fibras. Neste processo, os pigmentos unem-se às fibras, gerando maior resistência e durabilidade à cor do papel, além de apresentar a mesma coloração no miolo e na face do papel, e homogeneidade. Textura são os desenhos em relevo, alto e baixo no papel. Papel sem textura é um papel liso. O papel texturado pode ser VG, com marca de feltro ou gofrado. A textura VG é produzida durante o processo de formação do papel através de rolos bailarinos, cilindros desenhados. Características invisíveis do papel. Tipos de fibra. É o componente principal para a fabricação do papel. O papel pode ser fabricado com polpa de fibras de algodão, os quais são nobres e altamente duráveis por serem fibras longas provenientes do fruto de árvores, ou com fibras de madeira, que são fibras curtas provenientes do caule da árvore e que podem ser tratadas quimicamente para aumentar a sua durabilidade. Colagem é a resistência do papel à penetração de líquidos. O tratamento de colagem do papel consiste em adicionar ao papel algum tipo de resina ou cera repelente a líquidos. Um papel sem colagem é um papel absorvente. Existem basicamente dois tipos de colagem. Colagem na superfície deixa o papel impermeável. Colagem na massa evita que a água seja absorvida rapidamente, característica fundamental para a vivacidade das obras de arte, pois um papel artístico colado na massa absorve lentamente, levando o tempo suficiente para que o pigmento que foi dissolvido em base aquosa seque na superfície do papel, mantendo a mesma cor do desenho do começo ao fim do trabalho. pH é a medida de acidez ou alcalinidade de uma solução. O pH varia de 0 a 14, sendo o pH 7 considerado neutro. À medida em que o ácido do ambiente interfere no papel, o pH do mesmo começa a cair para menos de 7, tornando-se ácido e acelerando seu amarelamento. Para papéis artísticos, o pH neutro é fundamental para prolongar a durabilidade da obra de arte. Umidade é a quantidade de água contida no papel, em estado natural, sem considerar agregados de água casuais ou voluntários. Todo o papel contém um certo grau de umidade. Isso se deve pelo fato do papel sofrer interferências da umidade relativa do ambiente em que está exposto, tendendo a se igualar ao mesmo. Assista também ao vídeo Indicação de papéis para técnicas específicas.